O rei, o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, 1534 d.C. A causa da reforma e a história da Bíblia inglesa possui um grande débito de gratidão, ironicamente, às paixões carnais do rei Henrique VIII. Seu primeiro casamento com Catarina de Aragão gerou 6 filhos, mas apenas uma menina sobreviveu à infância, a futura Maria a Sanguinária. O rei Henrique culpou Catarina pelo fracasso em lhe proporcionar um filho, e seu destino foi selado quando o rei lançou os olhos sobre uma jovem chamada Ana Bolena. Ela tinha um lindo rosto, olhos brilhantes, cabelos negros. Ela vivia com dignidade. Disse que ela possuía uma voz doce e melodiosa e dançava com elegância. Sempre que o rei estava desanimado, eram as suas canções e suas risadas que o animavam e o atraíam feito um ímã. Ele escrevia cartas para ela, mas a maioria em francês. Nelas, ele admitia possuir um profundo amor por ela, mas ela não tinha intenção de se tornar sua amante. Quando ele se deparou com a firmeza de sua moral, ele lhe propôs casamento. Mas o divórcio dele ainda não havia se consumado e então ela recusou. Quando ele apelou ao pai dela para que o ajudasse na proposta, o pai a encorajou e ela decidiu que se ele realmente se divorciasse, se tornaria sua esposa. É preciso considerar que o divórcio de Catarina, seguido de uma rainha protestante, era equivalente a uma ruptura com Roma. O cardeal Wolsey podia pressentir a calamidade. Ele foi incapaz de convencer o rei de que não devia pedir o divórcio, e igualmente incapaz de convencê-lo de que não devia se casar com Ana. E tornou-se inevitável, com a lei da gravidade, que isso significaria sua ruína. Um historiador colocou, e acho que colocou muito bem, ele disse que 1000 Wolseys não valeriam por uma Ana Bolena. Quando o Papa, por várias razões políticas, não concedeu o divórcio, Wolsey percebeu que havia perdido sua influência, e o rei o substituiu por Sir Thomas More. O rei, aborrecido pela igreja não ter lhe concedido o divórcio de Catarina, tomou uma grandiosa decisão que romperia sua relação com Roma. Em 1534, o parlamento sancionou um ato designando o rei como o único e supremo chefe da Igreja da Inglaterra. Sir Thomas More não poderia aderir a esta decisão. Ele foi preso e posto na torre. Ele passou um ano lá e recusou-se retratar. Em razão disso, ele ficou conhecido como homem para todos os tempos. Ele foi levado a julgamento por alta traição. E 7 dias depois foi executado do lado de fora da torre. Um homem chamado Thomas Cranmer desempenharia um papel significante no decorrer da história do livro eterno. Em 1533, ele foi consagrado arcebispo de Canterbury. Ele apoiava as decisões do rei. Foi ele quem declarou nulo o casamento com Catarina. Em 1º de junho de 1535, Cranmer coroou Ana Bolena como rainha e se tornou padrinho de sua filha, a futura Rainha Elizabeth. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, 1536 d.C. Quando o Novo Testamento de Tyndale alcançou as margens da Inglaterra, havia muitos na igreja e um no trono que acharam que a única maneira de deter as cópias era queimando-as. Caçadores de recompensa da Inglaterra viajavam por todo o continente usando disfarces e pagando por informações, mas todos sem sucesso. Ele começou a tradução do Velho Testamento. Mais tarde, mudou-se para Antuérpia, e embora o rei tivesse rompido com a Igreja Católica, ele ainda fazia forte oposição a Tyndale. Tyndale logo aprendeu como era ser a raposa solta no campo, cercado por cães de caça. Não demorou muito para ele aprender a viver como um fugitivo
e vagar feito um errante de cidade em cidade, como esta cidade alemã atrás de mim. E às vezes cruzando fronteiras para outros países. Ele usou vários disfarces. E o que o tornou particularmente difícil de ser localizado foi o fato dele falar 7 línguas com tamanha fluência que era impossível determinar qual era a sua língua nativa. Eu sinto muito sinceramente por este homem, embora ele esteja na história. Eu sinto porque eu sei que ele deve ter vivido com o medo e a ansiedade que fizeram parte de sua vida dia após dia, se não hora após hora. Em 1535, enquanto ele estava na Antuérpia, Henry Phillips, posando de amigo, delatou a identidade do reformador. Ele foi capturado, levado sob custódia e aprisionado no inabalável castelo de Vilvoorde, próximo a Bruxelas, na Bélgica. Ele foi considerado culpado de sacrilégio, mas foi só na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram para que fosse executada sua pena de morte. Este monumento comemora este fato histórico. Foi somente na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram de sua cela para o local da execução pública. Não houve incerteza, não houve arrependimento, não houve hesitação. Quando o levaram para o poste contra o qual ele seria acorrentado e queimado vivo, ele percebeu que houve uma grande importância naquilo tudo. Havia 2 buracos no poste, por onde um pedaço de arame seria passado, envolveria seu pescoço, porque, de acordo com a corte, ele devia ser estrangulado ao mesmo tempo em que fosse queimado. E quando o executor estava passando o arame pelo buraco e envolvendo sua garganta, ele fez esta última declaração pública registrada. E sua declaração foi em forma de prece. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Eles sufocaram sua voz, queimaram suas mãos, o aniquilaram e destruíram sua propriedade, queimando cada Bíblia encontrada. Embora apenas um exemplar de sua primeira edição do Novo Testamento tenha sobrevivido ao Holocausto Bíblico, seu empenho inspirou milhares, suas prioridades deram orientação ao movimento e sua tradução influenciou cada nova edição, até que sua obra, 90% inalterada, se tornou o livro mais vendido de todos os tempos, a versão King James de 1611.